A graça e a paz de Cristo a todos, amém? Estou falando aqui com ela, esse menino aqui tem que estar ligado direto porque ele é meio viciado. Ele é crente não, sabe? Ele não abandonou o vício. Aí se ele não ficar plugado, daqui a pouco ele apaga. Bom, queridos, eu sou o pastor Marcos Menezes. Quem aqui já esteve no Conaban? Tem uma galera aí que já conhece a gente de longas datas. Mas eu faço parte da Igreja Batista em Ponta da Areia, Niterói. Meu pastor, pastor Marcos Antônio Silva, desde já trago um abraço e a autorização dele para estar aqui. E também faço parte da agência... Isso. E também faço parte de uma agência missionária chamada Agência Agir. Obrigado, querido. Agência Impacto Radical, creio que talvez algumas pessoas também conheçam. Alguém aqui já fez Impacto Radical, Team Impacto? Tem uma galera lá atrás. São projetos que Deus concedeu a gente, na pessoa do pastor Marlos e do pastor Fábio, para estarmos fazendo a diferença, sendo divergente de um sistema existente, a fim de alcançar vidas que outrora pareciam ser inalcançadas. E aí quando foi feita a proposta de falar, e baseado num filme que particularmente eu gosto muito, acho interessante porque há um paralelo muito forte, muito grande com a nossa sociedade. Creio que a maioria já se inteirou do filme, creio que a maioria, alguns também já até leram o livro. Mas o filme ele retrata claramente uma sociedade que outrora parece que entrou num colapso e ela teve que se reinventar. Fala de um período pós-apocalíptico. Digamos assim, houve um problema na humanidade, entrou num surto a qual quase findou-se a humanidade. E aí a sociedade, a cidade então, se eu não me engano, acho que é Chicago, ela precisa se reinventar. E eles então resolvem se reinventar a partir de facções, a partir de grupos específicos, a partir de classes, como a nossa irmãzinha falou aqui, muito bem falado. E aí quando você fala de classe, você logo lembra que uma classe, ela se interpõe, ela colide, ela vai conflitar com outro. Porque nós, seres humanos, somos gerados para conflitarmos. Nós conflitamos tudo. Conflitamos com relação ao time. Uns torcem para o Vasco, outros torcem para o Flamengo. Nós conflitamos com ideias políticas. Nós conflitamos até com relação a questões ideológicas cristãs. Se pode isso ou se não pode aquilo. Por exemplo, eu sou de uma época que você não podia nem bater palma, quem dirá ter bateria, né? E hoje a gente tem bateria até eletrônica. Eu sou dessa época, cresci nessa época, era a realidade daquela época. Mas acontece que quando você percebe essa questão de classe, parece que é a solução dos problemas. Vamos dividir aqui em grupos. Somos o grupinho A, o grupinho B, o grupinho C, o grupinho D e o grupinho E. E olha, todos os problemas estão resolvidos, porque afinal de contas, todo mundo já sabe o que vai fazer. Karl Marx achava que tudo se resolvia com a questão da luta de classe. É simples. O mundo é dividido naqueles que têm e naqueles que não têm. Então a gente faz uma situação igualitária para todo mundo, coloca todo mundo no mesmo nível e acabou. E a gente percebe que tanto se fala sobre isso e até hoje não deu jeito. Mas o interessante é que quando você olha para essa realidade do filme, quando você olha para essa classe, para essa separação, para essa classificação de grupos, o que me chama a atenção de cara é que quem está no governo e quem é o dominador da economia no momento é a abnegação. É justamente aqueles que têm o poder de gerenciar e controlar toda a riqueza, são chamados para fazer distribuição de renda. Seria o governo dos sonhos, um governo altruísta, né? Já pensou? Se todos os nossos parlamentares agora resolvessem abrir mão de todas as suas prerrogativas, e olha, agora eu só trabalho, eu só sou deputado se for a base de salário mínimo. Rapaz, seria uma vitória. A pessoa até ri, a irmã ali está até glorificando. Seria o sonho, já pensou? Um Senado todo altruísta, um parlamento todo altruísta, aonde o outro é a prioridade. A autora, ela literalmente bota ali um ponto de interrogação. E se fosse assim, será que seria possível um governo altruísta? E é interessante que em paralelo a esse governo altruísta, nós temos um outro grupo que trata das relações sociais, que é a amizade,
que são nada mais do que os diplomatas, os embaixadores, aqueles que promovem a paz. No filme eles até são representados como uma galera meio, e aí, beleza, bicho, tranquilo, sou da paz, estou na Vale, suave, né? O filme retrata isso, é uma galera zen, é uma galera que canta, que fala com passarinho, que fala com esquilo, que fala com as naturezas, sabe? A galera, sério, existe uma religião chamada dendrolatria, que significa culto às árvores. Existem os dendrólatras. Essa galera podia ser um bando de dendrólatras, porque eles curtem árvore, que raiz maneira, tal. Você tô te falando, rapaz. Aí você olha então para a questão da audácia, a segurança pública local, né? Pessoal ousado, determinado a acabar com o medo, fazer uma sociedade segura. Já pensou você andar aqui por Aroeira, Macaé inteira, sem se preocupar com ladrão, com roubar, com o meu celular roubaram já, né? Já pensou? Você andar assim em paz. A audácia tinha essa prerrogativa. E aí seria um sonho, uma segurança pública que funcionasse assim. Então assim, a autora, ela brinca com os nossos desejos enquanto humanos. Ela brinca com a nossa necessidade, com o nosso anseio. Já pensou uma ciência funcionar de uma tal forma em que não haveria tecnologia a ser descoberta? Já há todas as tecnologias possíveis naquele tempo. Não sei se vocês perceberam no filme, mas a erudição, ela representa todo tipo de conhecimento, inclusive o conhecimento cultural. Ela domina tudo. E é interessante que em nenhum momento você viu no filme alguém tendo que dar entrada num hospital, num pronto-socorro, né? Não teve isso. Geralmente todo filme americano sempre tem alguém que sofre um acidente, que vai ensanguentado, perna pendurada para o hospital. Ou seja, a ciência está tão avançada ali, que já não há mais problema. Não há mais doença a serem erradicadas. Seria o sonho. Você olha para a franqueza, que sistema judiciário é aquele, cara? Né? Que justiça competente, aonde você dá entrada no processo hoje e amanhã ele já está sendo julgado, e não há mais 3 anos depois, 10 anos depois, até prescrever a pena e tudo mais, né? Não seria ótimo uma justiça assim? Então a autora brinca com as nossas necessidades, com os nossos desejos. Mas foi-me dado a missão de falar sobre a questão de erudição no dia de hoje. E aí, ouvi coisas magníficas aqui. Já reparou que todo vilão de filme é um cara inteligente, é uma pessoa inteligente? Né? É um erudito. E aí, num primeiro momento, parece que ter conhecimento demais é igual a ser do mal. Ou seja, se eu for inteligente demais, eu vou me desviar. E aí, há quem diga no passado que não, porque a Bíblia mesmo diz que a letra mata, então para com esse negócio de estudar tanto, vai ler a Bíblia, meu filho, né? Eu cresci também ouvindo isso. Não, porque a letra mata, você fica esse negócio aí, ó, quer saber de fazer faculdade, daqui a pouco tá largando Deus, tá largando a igreja, né? Alguém mais ouviu isso? Alguém mais? Sempre tem, confessa, sempre tem. Mas os grandes cientistas do nosso tempo, do tempo dos nossos pais e do tempo dos nossos avós, eram todos de orientação cristã. Se você for pegar os grandes pensadores da humanidade, a maioria era cristão ou era católico. Porque católico também é cristão. Não sei se você sabia disso, né? De repente a pessoa não sabe, né? Mas católicos também são cristãos. Mas aí parece que todo cara que é inteligente tem que ser do mal. Pronto, Lex Luthor, inteligente pra caramba, do mal. Coringa, do mal. Charada, inteligentíssimo, do mal. Já reparou isso? Pink Cérebro, não são tão inteligentes assim, mas são do mal, né? Então assim, parece que há e o filme demonstra isso, porque o vilão do filme é alguém da erudição. E aí no primeiro momento parece que ter inteligência te leva a ser arrogante, te leva a ser soberbo, te leva a ser até mesmo ignorante. E aí é até um trocadilho, porque a proposta da erudição é acabar com a ignorância. Tem uma frase que eu acho fantástica, que diz assim, olha, uma frase voltada para a erudição: a ignorância é definida não como estupidez, ou como a truculência, a grosseria, seu ignorante, cavalo, né? Não é isso. Se eu passar do limite, você faz um sinal para mim, né? Tá? Porque galera que estava no Colambá sabe que eu sou meio louco, mas os irmãos aqui não sabem. Aí
Estou tentando me comportar, mas está difícil. Ignorância é definida não como estupidez, mas como falta de conhecimento, porque falta de conhecimento leva à falta de entendimento, e a falta de entendimento leva à desconexão com pessoas diferentes. Não é com qualquer pessoa, é com pessoas diferentes. Diferentes, divergentes. Trocadilho aí. A desconexão com pessoas diferentes leva ao conflito. E aí o conflito é um problema sério. Se você está na faculdade e é crente, boa sorte para você chegar até o fim, sendo crente. Porque vão fazer de tudo para você largar o um ou outro. E se você for de área de humanas então, mais boa sorte ainda. Você faz o quê, filho? Psicologia. Psicologia até que é um pouco mais light. Pensa na minha vida que faço sociologia. Como assim um pastor de esquerda? Não, querido, eu não sou nem de esquerda nem de direita. Eu sou de Cristo. Eu sou de Deus. Né? Mas eu estou lá, eu acho interessante ouvir os caras lá falar, porque Marx tinha razão, porque Lenin não sei o quê. Pô, legal. Jesus também tinha razão e você não dá ouvido. Por que eu tenho que dar ouvido ao teu Lenin? Né? Então assim, você tem que ter muita convicção de quem você é, querido. E aí a ideia que o filme passa é, você tem que fazer uma escolha. Você tem que saber, você tem que se encaixar no mundo. E é uma escolha sem volta. E é uma escolha que pode custar até mesmo a sua família. Porque é a facção antes do sangue. E aí a gente começa a ver uma outra pintura sendo projetada nesse filme, que é a questão do fanatismo. E aí trazendo isso para a realidade religiosa. Não, porque agora eu sou crente, não posso mais falar com essa menina, porque ela anda na roda dos escarnecedores. Né? Aí você andava, jogava bola, curtia, não sei o quê. E aí, cara, vamos pra pelada, vai ter uma pelada ali. Não, cara, agora eu sou crente, agora eu não jogo mais bola não. Porque a bola é a cabeça do diabo. Opa, então vamos picar a cabeça do diabo. Você começa a... Tá rindo? Alguém aqui já ouviu isso? A galera do passado aí, mais antiga. Lá tá. Claro, sempre tem. Eu estou falando alguma mentira? Não, eu cresci nesse mundo. Pô, pastor, você é velho, né? Heresia. É porque eu era criança desse tempo, gente. Se bem que minha filha fala que eu estou ficando velho mesmo. Acho que estou começando a acreditar. Estou ficando meio crocante, tu acorda assim, vai crec, né? Eu vou fazer 3.9 mês que vem, gente. Quase 40 já. Mas vamos lá. Então, desconexão com pessoas diferentes leva ao conflito. E aí, para erudição é simples resolver o problema. Está havendo conflito aí? Está havendo conflito porque está havendo ignorância. A ignorância é a razão de todos os conflitos. Pronto. Conhecimento é a solução de todos os problemas. Ter conhecimento é a solução de todos os problemas. E olha, palmas para vocês para essa apresentação aqui agora, porque é a representação exata da nossa juventude. Eu tenho que pensar qual carreira que eu vou seguir. Eu não sei se eu faço arquitetura, engenharia, médico. Mas está difícil. O Enem está tão difícil. Parece que é prova da NASA. Eu vejo jovens assim. E aí, vai fazer o quê? Na primeira prova, a pessoa que eu vou ser médica. Aí no segundo ano viu que está ruim, eu vou ser engenheiro, não, vou fazer engenharia. Não, porque eu sei que eu vou ser uma ótima engenheira. Tá, tempo passa, vai ficando difícil, né? Porque aí vai 15, 16, 17. Quando chega na beira dos 20, 21 e tal. E aí, tá tentando o quê? Tô tentando qualquer coisa. A ficha cai, é a realidade. É a realidade. Mas a gente vive justamente nessa necessidade de ter uma profissão que faça a gente ganhar dinheiro. E aí, você quer ser feliz ou quer ter dinheiro? A gente vive numa sociedade em que o importante é ter dinheiro, mesmo que você passe a odiar a sua profissão, o seu emprego. Num primeiro momento parece que ter conhecimento é a solução de tudo, mas ei, querido, se o problema é acabar com a ignorância, a gente então tem que tentar definir o que é essa ignorância. Porque para uns ignorância é a estupidez que ele vê alguém fazer em casa. Mulher, cadê minha comida? Não sei o que e tal. Né? Ignorância para alguns é isso. Mas a nossa definição no nosso dicionário de ignorância é mais ou menos assim: estado da pessoa desprovida de conhecimentos. Certo? Além de ser também uma das definições, o que é truculento, o que é grosseiro, o que é hostil. Mas uma que eu mais gosto, e eu quero me apegar a essa, é ignorância.
sem cultura. Aí tu fica pensando, mas por que cultura? Por que cultura é tão importante? Porque, querido, nem todo mundo que tem conhecimento tem cultura. Se nós fôssemos pautar a nossa sociedade no pensamento da erudição, em que basta você ter conhecimento científico em uma área específica de importância para a sociedade e tá pronto demais, você não cria uma sociedade de humanos, você cria uma sociedade de seres robotizados. E isso é um problema, porque nós temos visto isso em alguns segmentos por onde nós passamos, principalmente os segmentos acadêmicos. Pessoas que parece que a mente está sendo cauterizada ou lobotomizada ou sei lá o que. A psicóloga aqui pode explicar melhor. Parece que são mentes que estão sendo de uma certa forma encaixadas num modelo de pensamento que só pode ser aquilo ali. E qualquer coisa fora daquilo ali é errado. Aonde vai parar a nossa juventude? Se ela não aprender a levar em consideração todo o seu aprendizado. Porque cultura, querido, ela significa todo aquele complexo de ideias, de entendimento, de conhecimento, de ações, de tradições, adquiridos ao longo da vida. E muita coisa que você sabe, você não aprendeu numa academia ou num cursinho. E nada me separa desse amor, nada vai me tirar.